Vamos de alvinegro agora, do Atlético do Galo, que é o único brasileiro 100% na competição. Parada dura contra o Rosário Central. A ESPN mostrou, a repórter é a Vitória Leite. Fala, fãs de esporte, estamos aqui na Arena MRV, onde o Atlético venceu o Rosário Central nesta quinta-feira à noite pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O Atlético que está no grupo G e começou muito bem, 2 jogos, 2 vitórias. Primeiro 4-1 contra o Caracas e agora 2-1 contra o Rosário Central em casa. Foi o primeiro jogo internacional da história da Arena, que foi inaugurada no ano passado. Vamos contar um pouquinho da história desse jogo, porque Gustavo Scarpa estava inspirado, viu? Depois de ter desencantado na final do Campeonato Mineiro, fez o primeiro gol depois de mais de 500 dias, engatou, fez o segundo dele, seguido o primeiro da partida nessa noite de quinta-feira. Aí o Malcorra, o camisa 10 do Rosário Central, empatou para o time visitante, mas o Paulinho fez a festa da torcida atleticana, marcou o último gol da noite, 2-1 para o Atlético. Vamos ouvir os personagens dessa partida. A gente vem trabalhando num processo muito produtivo. O Milito gosta muito da intensidade, da gente ficar com a bola, quando perder, pressionar rápido. Isso faz com que o nosso time floresça mais na partida. Mesmo quando a gente não esteja bem tecnicamente, de uma oportunidade, de uma roubada de bola, a gente pode fazer o gol. Então, pouco tempo de trabalho, a gente já consegue ter uma ideia do que ele realmente quer. E iniciar com 2 vitórias na Libertadores é muito importante, principalmente sendo o primeiro jogo em casa assim. Primeiro jogo na Arena da Libertadores, iniciar com uma vitória, não é um jogo fácil. Jogamos contra o último campeão do Campeonato Argentino, então sabíamos que ia ser muito difícil, mas graças a Deus conseguimos a vitória. Futebol é 80%, 90% de confiança, querendo ou não. Um gol no final do título acaba dando mais confiança e hoje fui feliz em fazer mais um gol. Mas como eu sempre digo também, o mais importante é a vitória. Então eu fico feliz que a gente venceu. E é isso, já pensar na próxima partida, domingo tem Campeonato Brasileiro e a gente vai com força máxima. Nosotros contamos con un buen grupo de jugadores de nivel, sobre todo en algunas posiciones más que en otras, y eso me permite a mí, de cara a cada partido, poder elegir y rotar, porque hay muchos partidos. Nosotros llevamos jugando 4 partidos, todos muy importantes, y espero que con el paso del tiempo mejoremos en todos los aspectos del show, tanto en el aspecto defensivo, como en el aspecto ofensivo, como en el aspecto mental. Siempre se puede mejorar. Yo debo ser el primero en mejorar y ayudar a los jugadores a que en el campo se sientan cómodos, que disfruten de jugar al fútbol, que jueguen con alegría. Si no, esto no tiene mucho sentido. Con alegría y responsabilidad, mucha responsabilidad, porque estamos representando um clube muito grande. O Atlético volta a campo agora pelo Campeonato Brasileiro no final de semana, vai enfrentar o Corinthians fora de casa e pela Libertadores o próximo jogo também é fora de casa contra o Peñarol do Uruguai. Fecha os primeiros 3 jogos, depois tem os próximos 3 jogos, são 6 jogos nessa fase de grupos da Libertadores. O Atlético começou muito bem, começa aí Gabriel Milito com 4 jogos, ainda não perdeu no comando do Galo. Valeu, Vitória Leite, é isso. Então, ainda 100%. O Atlético Mineiro com 64% de posse de bola contra 36% do Rosário Central. Eu assisti esse jogo inteiro, mas sabe que eu fiquei surpreso com essa estatística, Elton? Foram mais finalizações do Rosário, 14-11. Eu não me dei conta assistindo o jogo. Finalizações certas, aí deu Galo 5-3, grandes chances 4-3, desarmes mais do time argentino, 22 desarmes contra 8. Então o grupo é o seguinte: Atlético 6, Peñarol e Rosário 3, Caraca nada. Uma boa situação depois de 2 jogos no grupo G de gato, ou de galo, se você preferir. Mas é isso, achei um jogo interessante do Atlético. E o Scarpa ganhando confiança, o Paulinho, muito importante. O gol do Paulinho achei a beleza, Elton, porque ele mata com o pé e chuta com o outro com uma velocidade. Só cara que domina a arte do futebol para fazer um gol desses, né? A gente, inclusive, vai trazer ele com riqueza de detalhes já, né, esse gol do Paulinho. Aliás, as jogadas, né, dos gols do Atlético. Você falou das finalizações do Rosário Central, a maioria no segundo tempo, já naquela pressão, né? O Rosário conseguiu empatar o jogo ali próximo dos 30 do segundo tempo, e aí 2 minutos depois, quase 3,
o Atlético conseguiu fazer o 2-1 com o Paulinho. Gostei do jogo do Atlético e, de novo, né, a gente já falou isso na semana passada, na vitória do Atlético, que é uma identidade que a gente vai ver nesse time. É um time com posse de bola muito maior do que era com o Felipão, mas essa produtividade, né, com a posse que o Atlético terá com o Milito vai ser muito maior, porque o Guilherme Arana, que eu acho que estava muito incomodado, ele não falava isso publicamente, obviamente, mas estava muito incomodado como o Atlético jogava. Isso não potencializava o jogo dele. O Arana perdeu espaço na seleção brasileira, né? E é um jogador que tem essa capacidade, né, de ser, na fase ofensiva, um atacante, um ponta, participar mesmo das jogadas de gol, com o Zarate jogando um pouco mais por dentro, né, e abrindo esse corredor para as subidas do Arana, o Scarpa, né, fazendo essa função, jogando do outro lado, saindo da direita para dentro para finalizar. Assim, inclusive, ele conseguiu, né, fazer jogadas importantes, fez um gol, inclusive. O Hulk funcionando como o único atacante, porque com o Filipão, muitas vezes o Paulinho era o segundo atacante, os dois jogavam em linha praticamente, o Paulinho jogando um pouco mais por dentro, né, nas costas do Hulk, o Hulk saindo da área, tendo essa liberdade de movimentação pelos lados, tudo isso com o Atlético tendo a bola. E a gente viu os números, né, de um time que teve, de novo, né, a maioria absoluta da posse, 66% no jogo, apesar de ter finalizado menos do que o Rosário, finalizou no total, né? Finalizou mais no alvo. Então foi uma equipe muito mais eficiente, a equipe que chegava ao ataque e incomodava mais o goleiro adversário. Mas acabou sendo um jogo muito difícil, né? De um time, o Rosário catimbou, aquele jogo de picotar e fazer muitas faltas e de reclamar com a arbitragem. Muitas vezes o Galo caiu nessa pilha, depois conseguiu, né, se estabilizar e ser uma equipe mais consciente, né, com a bola nos pés. E esse time, quando se entende, né, quando se conecta e está concentrado no jogo, é muito bom. E foi o que a gente viu nesse jogo. É um time que vai caminhar, não vou dizer com tranquilidade, né, porque eu acho que o grupo que tem o Caracas e o Peñarol e o Rosário Central não é um grupo tão difícil, mas também não é aquela baba, né? Acho que o Atlético tem condições de fazer uma das melhores campanhas da primeira fase e se classificar com uma certa tranquilidade, mostrando um futebol de qualidade, que é isso que o torcedor espera com esse elenco que o Atlético tem. Gabriel Milito. Olha aqui, comparação com o Filipão. Mudanças nítidas são as médias. Então, posse de bola, 61,5 contra 58. Aumentou um pouco a posse de bola com o Milito. Finalizações, o Galo chutava mais com o Filipão, 14,4 contra 11,2. Finalizações certas, também chutava mais no gol, efetivamente, 5,4 contra 4,2. Mas a defesa, vantagem para o Milito, 9 finalizações apenas contra 10,7 do Filipão. Finalizações certas sofridas, 2,5, 2,2. Gols por jogo aumentou bem, 2,7, 1,7. Milito, uma amostra de 4 jogos. O Felipão, 10 jogos. E a gente tem que levar em consideração nessa tela, né, Elton, que o Felipão a gente está analisando o miolo do Campeonato Mineiro. O Milito a gente vê a reta final, né, as finais contra o Cruzeiro e agora 2 jogos de Libertadores. Então, se usar isso como comparação, o Milito vem em clara vantagem contra o trabalho do Filipão até aqui em números, né? Pela dificuldade dos adversários, eu digo. Você já vê uma evolução muito clara, então? Vejo. Eu acho que era natural que essa evolução fosse um pouco mais rápida do que em outros clubes, em outros elencos, porque é um elenco de muita qualidade. Então, jogadores de muita qualidade entendem rápido o que o técnico quer. E se as ideias forem de acordo com as características dos jogadores, essa adaptação consegue ser mais rápida ainda. E lógico que entre finais do Campeonato Mineiro, teve o primeiro jogo da Libertadores, agora teve esse segundo, os jogos contra o Cruzeiro que são clássicos, e existia um peso psicológico também, né, Edu? O Cruzeiro vencendo na Arena MRV, na temporada passada, inclusive, do Campeonato Brasileiro. Começou a temporada também na primeira fase. Então o Atlético tinha esse peso emocional e conseguiu superar, né? Conseguiu ser campeão. Que eu acho que o peso não é transferido para a Libertadores. Eu acho que aí é muito mais a questão técnica. A primeira fase
é uma primeira fase onde o Atlético sabe que é favorito. Daí para o mata-mata, o time vai conquistando, vai amadurecendo também essa questão psicológica, né? De lidar com adversidades contra adversários mais complicados dentro de um mata-mata. Mas a evolução que precisava era a evolução tática, porque a técnica a gente já conhece muito bem. É como eu citei aqui, esses jogadores se entendem muito bem. Então acho que é uma evolução que ainda tem margem de crescimento essa equipe. A gente está falando de um elenco que tem muita qualidade. A gente citou aqui o time titular, mas o Otávio entrou, é um jogador que tem entrado, é um bom jogador. O Igor Gomes, no jogo passado, foi importantíssimo, né, para a vitória do Atlético, participando das jogadas de gol. É um jogador também que entra nessa equipe. Isso sem contar jogadores que estão fora, né? Alguns jogadores estão lesionados, né? O Brian Palacios não foi relacionado, está fora, está lesionado. O Edenilson também, que é um jogador importante nesse meio campo. Então o Atlético tem um elenco muito bom que vai fazer com que o Milito ganhe muito mais repertório e que essa equipe consiga ser o Atlético que o torcedor já esperava na temporada passada, com um elenco já muito forte, mas que derrapou em alguns momentos e não conseguiu ser aquele Atlético que todos esperavam, apesar do segundo turno muito bom que fez o Atlético, né? Encerrou sendo goleado pelo Bahia, mas chegou à última rodada com chances remotas, mais chances matemáticas de ser campeão, que esse ano pode sim brigar por coisas maiores dentro da temporada, com muito mais consistência pelo elenco que tem e pelas ideias, né, de jogo do Milito. Muito bem. Num jogo em que o Elton até destacou isso, né? O Atlético toma o gol do Malcorra, um nome interessante, né? Parece aquele cara que tá jogando de calça jeans, mas fez um belo gol, o Malcorra. E logo na resposta do Paulinho, então, o Atlético